O Salmo 63 é uma confissão preciosa da alma que tem sede de Deus e de sua graça, achando-se avivada pela comunhão íntima com Ele e que sabe também entregar a sorte externa nas mãos dele, conforme escreveu Henk Stenberg. No vídeo de hoje estaremos falando sobre o avivamento na vida pessoal, mostrando o que o crente deve fazer para ter uma vida fervorosa e avivada diante da presença de Deus. Portanto, seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da Escola Dominical. Meus queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que todos estejam bem. É mais uma vez uma alegria estarmos aqui para falarmos a respeito da Palavra de Deus através das lições da Escola Bíblica Dominical. No vídeo de hoje estaremos falando da lição de número 10, que trata do tema o avivamento na vida pessoal, buscando mostrar aqui o que é que o crente deve fazer para ter uma vida fervorosa diante de Deus e na igreja. Este tema será desenvolvido com base na lição de número 10 da revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD, lição de adultos. Então fique até o final deste vídeo, porque eu tenho certeza que este tema trará edificação espiritual para a sua vida. Para estudarmos este assunto sobre o avivamento na vida pessoal, nós estaremos dividindo a nossa aula em 3 tópicos. No primeiro tópico, nós vamos estar aqui falando sobre o avivamento na vida do salmista, tendo como base o Salmo de número 63, trazendo uma breve interpretação deste salmo, das palavras do salmista. No tópico 2, vamos falar sobre o avivamento espiritual do crente, mostrando aqui quais os elementos que devem compor a vida devocional do crente para que ele possa ter uma vida fervorosa diante de Deus. E para encerrar, no tópico 3, nós falaremos sobre a vida pessoal e familiar do crente avivado, mostrando aqui que o avivamento quer alcançar todas as áreas da vida do crente, ou seja, o crente avivado, ele é abençoado em todas as áreas da sua vida, seja ela familiar, seja ela vida espiritual, seja ela vida particular, em todos os âmbitos da sua vida, ou seja, Deus quer abençoar todas as áreas das nossas vidas, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Mais uma vez quero pedir aí o seu apoio. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, porque todas as semanas nós temos vídeos novos aqui no canal para abençoar a sua vida espiritual. Também quero pedir para você deixar o seu like neste vídeo, porque isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas no YouTube. Deixe o seu comentário e compartilhe com alguém e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Tópico de número 1, o avivamento na vida do salmista. Neste primeiro tópico, estaremos trazendo comentários sobre o Salmo de número 63, que é o salmo que dá base para nós falarmos do tema de hoje, que é avivamento na vida pessoal. Primeiramente, nós vamos fazer uma interpretação de algumas partes deste salmo, mostrando como o crente deve ansiar em viver uma vida espiritual fervorosa e avivada diante de Deus. Nós veremos que o salmista expressa ali o seu desejo de ter íntima comunhão com Deus nos momentos mais difíceis da sua vida, para que depois nós possamos partir mais para a nossa vida pessoal e particular. Então vamos aqui no primeiro ponto falar sobre uma busca sincera. Bom, eu quero iniciar esta parte trazendo aqui o contexto do Salmo de número 63. Primeiramente, quem escreveu este Salmo? O Salmo 63 é um salmo reconhecido como tendo o compositor Davi, o rei Davi. E é interessante também a gente se perguntar em que contexto
o Salmo 63 foi composto? O que Davi estava experimentando naquele momento? Qual era a circunstância da sua vida no momento em que Davi faz esta composição, desta poesia que ficou conhecida como Salmo de número 63? Então, vamos lá. O Salmo 63, não temos plena certeza disso, mas é muito provável, mas muito provável mesmo, que o Salmo 63 tenha sido escrito por Davi durante o período de fuga em que Absalão, seu próprio filho, se levantou contra ele para usurpar o trono do reinado de Israel. Ou seja, Davi está fugindo de Absalão para não morrer, juntamente com algumas pessoas que se mantiveram fiéis a ele ali no seu reinado, e Davi está andando pelos desertos de Israel para fugir de Absalão, porque Absalão queria matá-lo para estabelecer o seu trono sobre a nação de Israel. Então essas informações são importantes para nós compreendermos os sentimentos que permeiam a composição do salmista quando ele compõe este salmo, esta poesia do Salmo de número 63. Então vamos lá, olha só como que Davi começa este salmo. Ele diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então veja que o salmista Davi traz algumas ideias de que ele está vivendo um momento de calamidade, um momento de angústia na sua vida, né? Tanto é que ele fala que a alma dele tem sede de Deus e que a carne dele deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então aqui Davi já deixa a evidência de que o local de onde ele está escrevendo este salmo é justamente numa terra árida, num deserto, onde ele está enfrentando uma grande luta, um momento de grande aflição e angústia na sua vida. Então nós aprendemos aqui que ainda que Davi vivesse em um período de sequidão e cansaço na sua carne, sua alma, ele diz, tem sede de Deus e promete buscar a Deus de madrugada. É interessante a composição deste verso do Salmo, quando ele começa dizendo assim: ó Deus, tu és o meu Deus. Que lição linda e preciosa Davi está trazendo para nós, porque ele está num deserto e está fugindo do seu próprio filho que quer matá-lo, seu filho Absalão. E mesmo no momento de tamanha angústia e tristeza, Davi ainda mantém a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas e de que ele pertence a Deus. Ele fala assim: ó Deus, tu és o meu Deus. Então não é a luta, não é a perseguição, não é o deserto que, falando metaforicamente, que faz com que o crente perca a sua fé nos momentos de dificuldades da sua vida. Pelo contrário, nesses momentos de lutas e perseguições é que o crente precisa ter uma forte convicção de que ele pertence a Deus e de que Deus tem o controle de todas as coisas. No segundo ponto, nós temos aqui contemplando e bendizendo ao Senhor. Na continuação do texto, o salmista Davi, no verso 2 em diante, ele fala assim: para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Olha só, nas palavras do salmista Davi, mesmo estando vivendo agora num período de fuga no deserto, ele quer ver a glória de Deus, ele quer contemplar a beleza da glória de Deus, como de fato ele diz que viu no santuário. Que lição preciosa nos mostra Davi aqui, quando ele está fora da cidade de Jerusalém, longe da
tenda do Senhor, longe de onde o Senhor de fato habitava, a Arca da Aliança estava, né? E Davi, ele reconhece que Deus não se manifesta somente nos locais de templo ou nos locais sagrados. Davi está reconhecendo que mesmo ele estando num deserto, o Senhor também estaria lá, e ele queria contemplar a glória do Senhor para poder bendizer o nome do Senhor. Então o salmista, ele demonstra aqui um anseio grande de manter a sua intimidade, a sua comunhão com Deus. E aqui nós podemos aprender com ele a respeito da disposição da alma em contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. Aí a gente precisa parar para fazer uma reflexão. Quando alguma coisa foge do seu controle, quando você passa por uma situação de luta, de perseguição, de angústia, o que é que você faz? Você se afasta de Deus ou você sente ainda mais desejo, mais sede por Deus? Qual é a sua postura diante dos momentos das agruras da vida, diante dos momentos de perseguições, diante das circunstâncias que nós não gostaríamos de estar enfrentando? Qual é a sua postura? É igual a de Davi neste salmo, de buscar ainda a face de Deus, de querer contemplar a glória de Deus, de querer bendizer o nome do Senhor? Ou você se cala, ou você se retrai, ou você se afasta de Deus? Então Davi deixa aqui um exemplo para nós de que somente um verdadeiro avivamento espiritual na vida do crente é capaz de fazer com que ele, nas maiores provações da vida, ele tenha ainda maior anseio e desejo por Deus, queira contemplar a glória de Deus e queira bendizer o nome do Senhor. Na terceira parte, nós temos aqui: Deus é o nosso auxílio. Davi ainda afirma neste salmo que a sua alma se farta com a presença de Deus e a sua boca louvará ao Senhor da sua vida, conforme o verso de número 5 do Salmo 63. A minha alma se fartará como de tutano e de gorduras, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Olha só, o sentimento de alguém que está no deserto, o sentimento de alguém que está sendo perseguido, que está correndo risco de morrer a qualquer momento, mas dentro da sua alma há um desejo enorme de estar adorando a Deus, de estar buscando a Deus, né? Então o salmista nos mostra que nada é tão consolador para uma vida avivada de que o crente ter Deus como auxílio, refúgio e fortaleza. Um verdadeiro avivamento pessoal promove a bênção da segurança divina na vida do crente. Eu gostaria de encerrar este primeiro tópico trazendo aqui algumas lições que Davi coloca para nós no Salmo de número 63 a considerar esse contexto de fuga no deserto para salvar a sua própria vida. É interessante que no deserto, Davi demonstra aqui que ele não deixou de cantar por estar no deserto, e nem mesmo se entregou à ociosidade improdutiva, não. Mas como assim? Este salmo foi composto justamente neste período em que Davi estava no deserto. Ou seja, no deserto Deus também te usa. No deserto, Deus também te anima. No deserto, Deus te guarda. No deserto, Deus te dá livramentos. No deserto, Deus faz milagres. No deserto, Deus prepara mesas para que você possa sentar-se à mesa e comer e se alegrar e se animar. No deserto, Deus continua sendo Deus. Então eu não sei, você que está me assistindo, eu não sei qual o momento em que você esteja passando na sua vida. Talvez tal qual Davi, você esteja passando por uma circunstância terrível, mas Deus está contigo no deserto. Davi estava em terra seca, mas ele mesmo não era uma terra seca. Então Davi estava no deserto, mas o deserto não estava dentro de Davi. Podemos ainda dizer que ao redor de Davi havia um deserto, mas no coração de Davi havia uma alma sedenta por Deus, ou seja, o deserto não estava no coração de Davi. Então anime-se, fortaleça-se em Deus, busque a Deus nos momentos mais difíceis da vida, para viver uma vida de fervor espiritual, uma vida avivada diante de Deus. Tópico de número 2,
o avivamento espiritual do crente. Neste segundo tópico, estaremos fazendo uma abordagem aqui, mostrando quais são os elementos fundamentais na vida do crente para que ele tenha uma vida avivada e fervorosa diante de Deus. Vamos falar mais precisamente de 2 elementos aqui que devem estar presentes na vida diária de todo cristão piedoso, de todo cristão sincero e que deseja realmente viver uma vida de busca, uma vida constante de comunhão com Deus. Então, no primeiro ponto nós temos aqui, reservando uma agenda de piedade. Nós já vimos no tópico anterior a busca, o desejo sincero e verdadeiro no coração do salmista Davi em estar em íntima comunhão com Deus, mesmo no momento de grande perseguição, mesmo no momento circunstancial difícil da sua vida. Nós vamos mostrar agora neste segundo tópico o que é que deve estar presente na vida do crente para ele ter esse mesmo sentimento que havia no coração de Davi. Bom, nós vamos falar então de 2 desses elementos. Primeiro, a oração e segundo, a leitura devocional da Bíblia. São 2 elementos que não podem jamais faltar, deixar de estar presente na vida devocional do crente, na vida diária do crente, para que ele tenha uma vida de piedade diante de Deus. Então, no segundo ponto, vamos falar aqui mais especificamente da prática da oração. O que é oração? Oração é o ato de falar com Deus, é o ato de conversar com Deus. Quando nós oramos, quando nós dobramos os nossos joelhos ou oramos em qualquer outra posição que seja, nós estamos entrando na presença de Deus para ter um momento de intimidade com Deus, falando com Ele, E quando nos dispomos a falar com Deus, nós estamos automaticamente revelando algumas de nossas crenças. Por exemplo, nós acreditamos que Deus ouve, nós acreditamos que Deus é um Deus vivo, nós acreditamos que Deus ele é poderoso para responder às nossas orações. Quando apresentamos situações de enfermidade, nós estamos expondo a nossa crença de que Deus cura. Quando apresentamos portas fechadas, nós estamos acreditando, nós estamos expondo a nossa fé de que Deus abre portas aonde não tem porta. Ou seja, nós confiamos em Deus. Quando nós oramos, nós estamos demonstrando a nossa confiança em Deus, nós estamos revelando a nossa fé em Deus. Então a oração é um elemento importantíssimo na vida do crente, É um elemento que faz com que o crente viva uma vida de intimidade, comunhão com Deus, faz com que o crente tenha fervor espiritual na sua vida. Isso faz tão bem, mas tão bem para a vida espiritual do crente, que às vezes ele nem mesmo percebe que ele orando, independentemente da resposta que Deus vai dar, ou do tempo em que Deus vai responder a sua oração, isto faz bem para a sua vida espiritual. É saúde espiritual que está em jogo no momento em que o crente vive uma vida intensa de oração com Deus. Eu ouso falar que os melhores homens de Deus, ou os grandes homens de Deus em toda a história da igreja cristã, foram homens que se deram constantemente a oração. Basta você estudar aí a história da igreja, nomes como Martinho Lutero, John Wesley, Charles Finney e muitos outros heróis da fé que existiram. Vocês vão perceber que foram homens entregues à oração. Mas eu gostaria de citar aqui, conforme o conteúdo da lição, 3 personagens bíblicos que tiveram uma vida intensa na oração. O primeiro deles é justamente o salmista Davi. Davi, ele tinha o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia, conforme o Salmo de número 55, verso 17, nos revela. O outro personagem é Daniel. A palavra de Deus revela que Daniel também orava 3 vezes ao dia, mesmo estando na Babilônia, conforme Daniel capítulo 6, versículo 10. E o terceiro personagem, o mais importante dentre eles, é o próprio Jesus, que é o nosso maior modelo de oração e orava intensamente no dia. Jesus tinha uma vida exemplar de oração
a tal ponto de os discípulos um certo dia chegarem a Jesus e pedir para Jesus ensinar eles a orarem. Nós temos vários relatos nos evangelhos de uma vida intensa de oração, né, na pessoa de Jesus. Por exemplo, antes de Jesus escolher ou chamar os seus discípulos, que posteriormente seriam denominados de apóstolos, Jesus orou a noite inteira para depois descer do monte e chamar e escolher os seus 12 discípulos. Então, nós temos aqui o primeiro elemento que não tenho dúvidas de que você colocando isso em prática diariamente na sua vida, você vai viver uma vida de fervor espiritual, uma vida avivada diante de Deus, é a oração. O segundo elemento está no terceiro ponto da lição, que é a leitura devocional da Bíblia. É outro elemento importantíssimo que não pode se ausentar da vida do cristão, é o contato com a palavra de Deus. Por que a Bíblia é importante na vida do crente, para ele ter uma vida fervorosa, uma vida de avivamento? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, e o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Enfim, o escritor de Hebreus está dizendo que a palavra de Deus ela tem vida própria, e se ela tem vida própria, ela também produz vida. Aliás, o evangelista João, no seu evangelho capítulo 1, ele revela que o próprio Jesus é a palavra de Deus, quando ele usa a expressão no princípio era o Logos, traduzido por verbo, significa palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A própria palavra de Deus se manifestou na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então veja como a palavra de Deus é importantíssima na vida do crente, para que ele tenha uma vida de fervor espiritual diante de Deus. Então o crente avivado deve ler e estudar a Bíblia diariamente. Mas qual é o seu contato com a Bíblia? Faça uma reflexão, tire um momento de reflexão para que você analise a si mesmo para saber qual é o seu relacionamento com as Escrituras Sagradas. Então, a palavra de Deus, ela tem poder para avivar a vida do crente, para avivar uma igreja, uma comunidade, uma cidade, um país, uma nação. A palavra de Deus deve estar presente na vida do crente para que este crente viva uma vida de avivamento. Aliás, eu ouso até mesmo falar que não existe avivamento verdadeiro isento da palavra de Deus. É a palavra que deve produzir este verdadeiro avivamento no meio do povo de Deus. Quando nós lemos lá a passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, sobre a chegada do evangelho na casa de Cornélio, aos gentios da casa de Cornélio, quando Pedro estava pregando, a palavra de Deus diz que enquanto Pedro expunha o seu sermão, o Espírito Santo de Deus caiu sobre a casa de Cornélio e eles foram batizados com o Espírito Santo. Veja que Pedro não precisou fazer nenhum apelo, não precisou nem mesmo impor as mãos sobre eles. Simplesmente ele estava pregando e enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo, Jesus derramou o seu Espírito Santo sobre a vida daqueles crentes na casa de Cornélio. Isso porque o avivamento é produzido pela própria palavra de Deus. É a palavra que alimenta, é a palavra que transforma, é a palavra que acende a chama, é a palavra que muda, é a palavra que traz avivamento para a igreja, é a palavra. E nós, como servos de Deus, nós como líderes nas igrejas, nós precisamos prezar pela palavra de Deus. É fato que muitas igrejas estão abrindo mão do momento da exposição da palavra de Deus. Ou ainda, mesmo que dedique-se um momento para a exposição da palavra de Deus, em muitas situações a palavra de Deus é deturpada, é distorcida e não é exposta como deveria ser. Então nós precisamos rever os nossos conceitos de liturgia de culto e entender se realmente a palavra de Deus está tendo primazia no nosso meio e está ocupando o lugar devido a qual ela pertence.
Amém? Então, o crente espiritual precisa ter uma vida devocional de leitura diária da Bíblia Sagrada. Amém? Então, esses dois elementos são os elementos principais para que você tenha uma vida avivada diante de Deus. Tópico de número 3, a vida pessoal e familiar do crente avivado. Neste terceiro tópico, nós estaremos falando aqui sobre a extensão do avivamento. Quais áreas da vida o avivamento deve produzir uma transformação na vida do crente? Ou seja, meus irmãos, o avivamento ele deve ocupar todas as áreas da nossa vida. Não é só ir até a igreja, pular, falar em línguas estranhas, profetizar, pregar para fazer cair fogo do céu e quando chegar em casa, bater no cachorro, bater na esposa, espancar os filhos e viver uma vida de desgraça em casa. Nós vamos aprender neste terceiro tópico que o avivamento também deve ocupar todas as áreas da vida do crente, não somente na igreja, mas no trabalho, na escola, dentro de casa principalmente, nas ruas, seja aonde ele estiver, o crente precisa viver uma vida de avivamento diante de Deus. Então vamos no primeiro ponto que fala da vida pessoal. O avivamento espiritual também traz consequências para a vida pessoal, ou seja, fora das quatro paredes da igreja. O avivamento também deve produzir uma mudança, também deve produzir um anseio no coração do crente para que ele ande de acordo com a vontade de Deus, para que ele faça a vontade de Deus no dia a dia da sua vida. Então nós vamos entender que o crente fora das quatro paredes da igreja precisa também ser crente fervoroso, precisa ter integridade, precisa ter caráter de crente, precisa ser fiel, precisa ser honesto, precisa ser amoroso, precisa ser benigno, ou seja, o fruto do Espírito Santo na vida do crente, que evidencia que ele de fato experimentou um avivamento, precisa acompanhá-lo em todos os momentos da sua vida, não é só dentro da igreja, né? Porque demonstrar espiritualidade dentro da igreja é até relativamente fácil, você consegue enganar as pessoas por aparência na igreja, durante o período de liturgia de culto. Mas o verdadeiro avivamento, ele reflete também fora das quatro paredes da igreja. No segundo ponto, nós temos aqui a vida com o cônjuge. Foi como eu disse no início, se você é um crente avivado, você não vai ter dificuldades de ter uma vida conjugal abençoada. O comentarista escreve aqui, uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito de Deus. Uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito de Deus. Maridos, amem as suas esposas. Esposas, amem e submetam-se aos seus maridos. Demonstrem que vocês, de fato, amam a Deus. E porque amam a Deus e vivem uma vida de fervor espiritual na igreja, vocês devem também trazer este fervor para dentro de casa. Olha só quais as características de uma vida conjugal abençoada através de crentes avivados. Amor e submissão, né? Demonstração de carinho e afeto, uma comunicação eficiente e atenta, ou seja, faça do seu lar a extensão da igreja onde você congrega e fervorosamente serve a Deus. Não pode ser anjo na igreja e demônio dentro de casa, não. Isso demonstra que o que você é na igreja é tão somente uma fachada daquilo que você aparenta ser, mas não é. Então, o avivamento precisa também refletir na vida conjugal do crente. Terceiro, a vida com os filhos, não somente no relacionamento com a esposa, mas também no relacionamento com os filhos. O crente avivado precisa prezar por um bom relacionamento. Um crente avivado dá atenção ao seu relacionamento com os filhos, dando aos filhos afeto, cuidados espirituais. O hábito do culto doméstico também, né, traz benefícios para os nossos filhos dentro de casa.
relacionamento cristão com os filhos, disciplina dos filhos visando o bem deles próprios, para quando eles crescerem, eles estarem no caminho certo. Então, nós precisamos nos preocupar com os nossos filhos também. Às vezes percebemos pessoas que na igreja demonstram ser uma bênção, vivem no monte orando de noite, orando de manhã, orando de tarde, orando nas madrugadas, andam de casa em casa, fazendo a obra de Deus, mas o lar está abandonado. Mas os filhos estão entregues nas mãos do diabo. O crente é fervoroso na igreja, o crente é cheio do Espírito Santo na igreja, mas quando chega em casa, largam os filhos à mercê de toda a sorte de desgraça que está sendo oferecido para as nossas crianças, para os nossos jovens e adolescentes. Então, pais, cuidado com o caminho que os seus filhos estão trilhando. Se você é um crente fervoroso, se você é um crente avivado, saiba que é de sua responsabilidade também você prezar pela vida espiritual dos seus filhos, você incentivá-los, você animá-los, você educá-los nos caminhos do Senhor e não abandoná-los às redes sociais, não abandoná-los a todas as ferramentas de entretenimento que nós temos à disposição. E para terminar, nós temos aqui os efeitos do avivamento na vida pessoal no quarto ponto. Então, o crente avivado é um crente alegre. O crente avivado, por mais que ele passe por situações difíceis na vida, por momentos de lutas e perseguições, tal qual Davi estava enfrentando quando ele compôs o Salmo 63, o crente avivado, ele é alegre, ele serve a Deus, mesmo sabendo das circunstâncias, mas ele tem alegria em ser servo de Jesus Cristo, em servir a Deus, em andar em comunhão com Deus. Precisamos terminar também falando que o crente avivado é santo, uma condição indispensável para ver Deus, né? Conforme escreveu o escritor aos Hebreus, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, o crente avivado precisa também viver uma vida de santidade, uma vida de santificação. Mais uma vez, reforçando aqui, isto contraria totalmente a ideia que muitos crentes têm, o conceito que muitos crentes têm de viver um avivamento. Acham que é pular, né? Acham que é se alegrar na igreja, mas quando chega em casa vive uma vida de imoralidade, uma vida promíscua, ou seja, fora da igreja ele demonstra ser outra pessoa. Deus sabe, Deus conhece, embora ninguém vê, mas Deus está vendo tudo, Deus conhece todas as coisas. Então é perca de tempo querer viver uma vida dentro da igreja, demonstrar uma vida espiritual dentro da igreja, quando fora dela você vive totalmente ao contrário daquilo que você demonstra dentro da igreja. Então o crente precisa ser santo. E quando o crente é alcançado pelo avivamento verdadeiro e genuíno, ele não terá dificuldade de santificar a sua vida diante de Deus. Amém? Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Espero que esta lição tenha servido para o seu crescimento espiritual. Se você é professor da escola dominical e está assistindo este vídeo como uma pré-aula, né? Eu espero que tenha ajudado você a desenvolver aí a sua aula diante da sua classe, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também de se inscrever caso ainda você não se inscreveu no canal, e orem por nós, para que o Senhor nos abra a porta da palavra.